Olá, eu sou o professor Wesley Góes, da Universidade Federal do ABC, e este é um vídeo auxiliar da disciplina Trabalho de Graduação em Engenharia Aeroespacial da UFABC. Na verdade, o objetivo do vídeo aqui é apresentar a estrutura de desenvolvimento de trabalho de graduação que o nosso aluno ele tem que entender e saber do final do trabalho de graduação, né? No final do trabalho de graduação, o aluno apresenta um relatório com os desenvolvimentos que ele fez no trabalho de graduação e esse relatório, né, e essa versão do trabalho final de graduação, ele tem que atender a alguns aspectos normativos da própria universidade. Então aqui o vídeo ele tem como objetivo dar uma orientação, né, inicial para esse aluno que vai começar justamente a disciplina de trabalho de graduação. É claro que esse vídeo também ele pode ser aproveitado por um aluno de iniciação científica, por um aluno que vai desenvolver, né, o seu relatório de iniciação científica, um aluno que vai desenvolver, né, a sua dissertação de mestrado ou um aluno que vai desenvolver a sua tese de doutorado. O primeiro ponto de partida, né, a primeira recomendação que eu dou para você, aluno, aqui da Engenharia Aeroespacial da UFABC, é fazer a leitura do documento da universidade denominado Guia de Normalização de Trabalhos Acadêmicos. Este documento aqui está disponível neste endereço, né, eu recomendo fortemente que você faça a leitura, porque você vai entender plenamente qual deve ser a cara final do seu trabalho de graduação. Eu vou passar aqui de forma sucinta sobre pontos, vamos dizer assim, estratégicos do que trata esse documento, mas aqui deixa bem claro que, né, é recomendado a leitura. Vou aqui salientar que no vídeo eu vou tentar destacar um pouco mais sobre aspectos relacionados a objetivo do trabalho, o que deve conter no objetivo do trabalho, o que deve conter na introdução do trabalho, no desenvolvimento, na conclusão. E aí a gente, né, fecha esse vídeo com observações relacionadas a figuras e listagem de símbolos. Tudo bem? Então, o que é que acontece? Não é? Nesse documento que vai estar aqui nesse endereço, você vai ver que ele vai ter todo o aspecto metodológico normativo para caracterizar, né, a capa, a folha de rosto, a ficha catalográfica, agradecimentos do seu trabalho, etc. Eu vou deixar isso aqui com você, né? Isso aqui você vai ler e vai entender como deve se compor. Mas vamos lá. O que é que tem que ter num trabalho, dentro do que eu comentei, né? Além desses elementos aqui, né, iniciais, a gente vai apresentar um resumo, né, a tradução do resumo para o inglês, que é o abstract, lista de figuras, tabelas, símbolos e abreviaturas, o sumário, a gente vai ter uma introdução do trabalho, objetivos, materiais, métodos, uma parte aqui, né, desses elementos aqui de introdução caracterizando a estrutura do texto, né, a parte metodológica do trabalho, as conclusões e finalmente referências bibliográficas e apêndices e anexos aqui no seu trabalho. Vamos tentar destacar um pouquinho, ponto a ponto aqui, cada um desses elementos. O resumo, na verdade, é o último elemento que você escreve do seu trabalho. Por quê? Porque depois de concluir todo o seu trabalho, você tem agora como resumi-lo, né? E o resumo, o que deve conter no resumo? Bom, a gente entende que logo no início do resumo você deve apresentar o problema que você está estudando. No meio do resumo aí a metodologia utilizada para, né, entender e estudar esse problema, e no final do resumo aspectos conclusivos do seu trabalho. Não esquecer, né, as palavras-chave no final do seu resumo. Após isso, você vai caracterizar, né, a tradução desse resumo para o inglês e apresentar, né, lista de figuras, tabelas, símbolos, abreviaturas e sumário. Um outro ponto que eu gosto muito de discutir com o meu aluno é esse capítulo, né, logo após a apresentação de toda essa estrutura aqui, que é o capítulo de introdução. Veja só, essa apresentação aqui que eu estou dando,
né, se fundamenta no documento aqui da UFABC, mas cada orientador tem, vamos dizer assim, a sua estratégia de orientar o seu aluno na composição do relatório, do trabalho final escrito. Eu venho adotando essa lógica com os meus alunos e, né, eu vou seguir aqui com essa lógica na apresentação. Pode diferenciar de orientador para orientador, mas, né, essa abordagem aqui que eu apresento é uma abordagem que a gente encontra bastante, né, em teses, em dissertações, né, em artigos científicos, né, uma abordagem bem clássica. Geralmente eu recomendo para o aluno compor esse capítulo de introdução com essa subdivisão aqui, né? Considerações iniciais, objetivos, materiais e métodos e organização do texto. Bom, o que deve conter nas considerações iniciais? Bom, você vai compor aí, logo no início das considerações iniciais, a apresentação do problema a ser estudado. Vamos lá, né? Na minha linha de pesquisa, eu trabalho com formulações não convencionais de elementos finitos. Então, numa introdução relacionada a essa temática, eu vou logo apresentar no primeiro parágrafo, né, uma questão relacionada a elementos finitos e logo em seguida do porquê de se estudar, né, formulações não convencionais, né, de elementos finitos. Eu não vou ficar enrolando o leitor, querendo apresentar, né, elementos relacionados a outros métodos numéricos. Não, eu vou direto ao ponto. O que eu vou estudar, né, são formulações não convencionais de elementos finitos. Eu vou recorrentemente aqui, vamos dizer assim, utilizar a minha linha de pesquisa para, né, justificar, né, esses elementos que eu estou apresentando, mas isso vale para qualquer, né, tipo de trabalho ou tipo de pesquisa. Então, depois de você apresentar seu problema, né, nos parágrafos seguintes, você vai estruturar a revisão bibliográfica do seu trabalho de graduação. Então, e essa revisão bibliográfica é a apresentação dos trabalhos mais fundamentais, né, e mais atuais sobre a temática em questão. Então é aí que você vai compor a revisão bibliográfica. É aí que você vai mostrar para o leitor que você pesquisou artigos, teses, dissertações, né, fundamentais e atuais sobre o assunto e vai desenvolver a sua revisão bibliográfica. Você finaliza, né, esse item apresentando a justificativa de continuidade de estudo do tema, justificando para o leitor, olha, fulano estudou o aspecto X desse tema, Beltrano o aspecto Y desse tema, e eu venho aqui estudar tais e tais aspectos, justificando aqui a continuidade de estudo, né, desta temática, né, e fechar, né, apresentando explicitamente a contribuição que o seu trabalho de graduação, a sua dissertação, a sua tese vai dar aqui para essa temática. E aí a gente finaliza esse primeiro tópico da introdução. Eu gosto muito, né, dessa estrutura porque dá justamente essa lógica, né? Quando você, né, assim que você justifica, você vem com um item de objetivos e aí você apresenta o objetivo geral do seu trabalho e os específicos. Eu gosto também que o meu aluno ele apresente, né, estrutura de materiais e métodos que você vai utilizar para o desenvolvimento do TG. Vou voltar aqui a utilizar o exemplo da minha linha de pesquisa. Né? Eu vou estudar tal formulação não convencional de elementos finitos, para isso eu vou fazer uma revisão bibliográfica e eu vou, né, aplicar essa metodologia para a simulação de problemas não lineares e eu vou desenvolver uma ferramenta numérica em Fortran, em MATLAB, em Python, tá? Finalmente, né, a partir dessas simulações, vou, né, compor gráficos X, Y, Z, analisar, né, erro, analisar campos de tensão, de deslocamento e vou concluir,
tá, o meu trabalho relacionando tais e tais aspectos, tá, dos resultados das minhas simulações. É bem nessa lógica, né? Vou fazer uma revisão bibliográfica, vou compor uma ferramenta numérica, vou fazer uma pesquisa quantitativa, qualitativa, tá? Você tem que apresentar a metodologia que você vai, os materiais e os métodos que vocês vão utilizar aqui no desenvolvimento do trabalho de graduação. E por fim, que eu acho super interessante, é a apresentação para o leitor do que vai vir à frente a partir desse ponto, né, introdutório. Ou seja, você vai organizar o texto, a estrutura geral do seu TG. Então, geralmente, como é que a gente escreve isso daí? Após apresentar, né, a introdução do meu trabalho, destacando os objetivos, materiais e métodos, no capítulo 2 eu vou versar sobre isso, no capítulo 3 vou discutir sobre esse ponto, no capítulo 4 vou apresentar a estrutura, né, da ferramenta numérica, no capítulo 5 eu vou apresentar os exemplos numéricos e finalmente concluo o meu trabalho. Você tem que mostrar para o leitor a organização do seu trabalho de graduação, né? Fica muito mais fácil para o leitor entender dos elementos que vêm à frente, né, no seu trabalho de graduação. Eu acho, né, que esse capítulo introdutório aqui é um dos capítulos mais difíceis de se compor, né, porque o aluno está sem tanta maturidade em relação ao tema. É aí que ele vai começar a enxergar, né, quem já estudou, né, e para onde, qual o norte do trabalho dele. É importante a composição, o desenvolvimento desse primeiro capítulo para que o aluno se sinta mais maduro, mais tranquilo no desenvolvimento do seu trabalho. A partir daí, o que você vai apresentar entre, né, capítulos 2, 3, 4 é tudo metodologia, não é? Ou seja, o que é que a gente considera como metodologia? São todos os assuntos necessários para o entendimento pleno do trabalho, né, e das ferramentas que você vai desenvolver no seu TG. Novamente, utilizando aqui a minha área de pesquisa, né, eu vou analisar tal formulação não convencional de elementos finitos aplicada a problemas não lineares. Então aqui eu vou ter que apresentar, né, nesses capítulos, né, a estrutura, né, dessa formulação não convencional, apresentar aspectos gerais sobre não linearidade, tá? E outros assuntos teóricos necessários para o entendimento do seu trabalho, né? Não adianta omitir esses assuntos. Esses assuntos eles têm que estar presentes. O nível de profundidade que você vai dar dentro desses assuntos depende da apresentação que ele tem. Se é uma apresentação, se é um assunto muito clássico, então não adianta você querer explorar, porque ele já vai estar em livro didático, muito referenciado em vários trabalhos. Então você faz uma apresentação resumida e indica, olha, para a profundidade em tal assunto, ver tal bibliografia. Mas aqui é só para, né, deixar claro o que é que muito aluno confunde, né, revisão bibliográfica com resumo teórico necessário para o entendimento do desenvolvimento do seu trabalho de graduação. São duas coisas completamente diferentes. A revisão bibliográfica ela tem que estar contida aqui nesse capítulo introdutório, nessas considerações iniciais, como já apresentado. A partir do capítulo 2, o que vem no trabalho é metodologia, ou seja, os assuntos necessários para o entendimento do seu TG. Eu recomendo, né, no início de cada um desses capítulos, você fazer uma pequena introdução, explicando para o leitor a importância e a justificativa do porquê desse capítulo está no seu trabalho. Tá? Olha, esse capítulo aqui é necessário para o entendimento de tal parte da ferramenta numérica que foi desenvolvida. Né? Você dá uma justificativa. Né? É bem interessante, passa para o leitor um cuidado, né, que o aluno teve no sentido de justificar cada um desses elementos. Depois do desenvolvimento de toda a metodologia do trabalho, a gente apresenta finalmente as conclusões do trabalho. Então, uma recomendação que eu dou para o meu aluno é que ele inicie as conclusões recuperando a proposta inicial do trabalho de graduação.
No caso, novamente, a questão aqui da minha linha de pesquisa, né? Esse trabalho apresentou aspectos relacionados a estudos, né, de formulações não convencionais de elementos finitos, abordando tais e tais aspectos. Você faz uma apresentação recuperando essa proposta. E depois você vai apresentando paulatinamente, né, as principais conclusões do seu trabalho. No final dessas conclusões, a gente recomenda que o aluno, né, ele apresente propostas de trabalho futuro, porque possivelmente ele não esgotou, né, toda a análise daquele tópico específico. Então é interessante, olha, eu consegui chegar até aqui, recomenda-se, né, futuramente avaliar tais pontos. Muito cuidado com as referências bibliográficas, né? A gente recomenda que só colocar nas referências bibliográficas todos os trabalhos que foram citados explicitamente no seu trabalho, né? Então tomar cuidado de justamente verificar se o que foi citado está referenciado aqui nas referências. Contemplar o seu trabalho com anexos e apêndices necessários para o pleno entendimento do desenvolvimento do mesmo. E as últimas recomendações que eu dou para o meu aluno, né? Olha, muito cuidado. Toda figura e tabela que você apresentar, ela tem que estar amarrada no texto. Ela tem que estar referenciada no texto. Não adianta você desenvolver um texto, colocar uma figura e essa figura não está linkada no texto. Simplesmente não faz sentido, né? Você apresentar um texto com essa construção. A citação da figura, a figura tem que estar vinculada, sendo chamada no próprio texto. Isto vale também para equações. Toda equação que você apresentar no seu texto, de alguma forma ela tem que estar chamada, ela tem que estar linkada no texto. E os símbolos desta equação, elas obrigatoriamente, né, os símbolos devem ser definidos logo após a apresentação desta mesma equação. Tá? E não esquecer que também estes símbolos eles vão compor a lista de símbolos do seu TG. Espero que com esse vídeo você possa amadurecer um pouco em relação ao desenvolvimento do seu trabalho de graduação. Para os meus alunos, para os meus orientandos, né? Vocês sabem que eu estou sempre presente aqui no meu gabinete para as nossas conversas, para que você possa desenvolver o seu trabalho de graduação, né, da forma mais tranquila possível. Tá? Até o próximo vídeo.